apresentar tudo em menos de 5 minutos. Então vamos lá. O primeiro passo que todos os advogados passam no processo de implementação aqui da Sábio é uma reunião com o nosso time de engenharia. Então, quando você se torna cliente, a gente cria um grupo. Este grupo ele vai servir para te dar todo o suporte, todo o auxílio necessário para implementar a plataforma dentro do escritório. O seu engenheiro de prompt ele entra em contato e agenda uma primeira reunião, chamada reunião de alinhamento, onde a gente vai entender as teses que o escritório trabalha, que forma que você quer realizar os atendimentos do cliente, qual vai ser o áudio utilizado para ser enviado para o cliente que manda áudio e até mesmo as integrações necessárias entre outras plataformas. Feito esse processo de configuração, que em média pode ter de 2 a 3 dias, vai depender muito do que o advogado deseja personalizar. Por a gente já ter vários prompts simples, geralmente o advogado ele já consegue selecionar e consegue usar na mesma semana. Beleza. Após isso, você vai ter acesso a 3 módulos principais de tecnologia. Um dos primeiros módulos ele serve para fazer análise de dados aprofundada. Aqui é onde eu consigo ter os números do meu escritório, saber o que está acontecendo. E um dos grandes diferenciais é a localização de clientes com teses casadas. Imagina, advogado, que você tem lá um cliente que clicou na campanha e ele vai desenvolver uma conversa com a sua IA. A partir do desenvolvimento dessa conversa, a IA também tenta localizar outros serviços que você pode vender para esse mesmo cliente. Isso vai te possibilitar você ter uma ação de aumento de receita, que é vender mais contratos para aquele mesmo cliente captado. Excelente! Ao lado aqui a gente tem a lista de clientes satisfeitos, onde você pode solicitar algumas ações, como avaliação da sua empresa no Google, pedir para a pessoa te seguir no Instagram, entre outras ações que vão te auxiliar a aumentar a sua autoridade como advogado. Excelente! Aqui abaixo a gente tem toda uma parte gráfica pensada em você saber os números de tudo o que está acontecendo. Agendamento de reunião, follow-ups, funil de vendas, quantos leads foram criados por dia, volume de troca de mensagens. Então eu costumo falar que aqui é como se fosse um resumo de um funcionário que você contrata e você quer saber o que ele está realizando no dia a dia. Excelente! Um dos grandes diferenciais da nossa plataforma é principalmente a etapa de monitoramento de processo. Hoje, os nossos advogados eles não têm necessidade de integrar com outro software jurídico ou muitas vezes ficar adicionando informações do processo do cliente em uma planilha, que a gente tem o monitoramento através do número da OAB do advogado. Então, eu venho aqui, inicio a configuração, coloco a OAB do advogado, seleciono a OF, coloco um filtro de datas, seleciono os status de processo e pronto. Eu vou puxar toda a listagem de processo e nessa listagem de processo, se seu cliente perguntar, doutor, doutora, como é que está no processo, ele vai receber uma atualização com um resumo simples. E isso é feito tanto de forma que eu envio para o cliente quando ele solicita, quanto muitas vezes o cliente não solicitando e mesmo assim eu enviando. Então vai resolver todo o trabalho administrativo do cliente que quer ficar sabendo informações relativas ao processo dele. Excelente. Partindo para uma próxima etapa, a gente tem todo um sistema de gestão de clientes, que é o sistema de CRM. Aqui é onde você vai ter todos os clientes de forma organizada em colunas. Então, na prática, quando o cliente te manda mensagem pela primeira vez, ele vai ser cadastrado nessa coluna Novos Leads. A partir do desenvolvimento da conversa, a própria plataforma ela consegue fazer a alteração de etapa, o que possibilita com que o advogado saiba exatamente em quais fases estão os seus clientes. Então, aqui eu até mesmo tenho outras funções. Quando eu clico dentro do cartão do meu cliente, eu consigo ler um resumo do que a IA tratou com o cliente, criação de tarefas, edição de serviço, adição de número processo de forma manual e até mesmo visualizar a conversa que foi desenvolvida com esse cliente dentro do próprio CRM. Sem a necessidade de você ter que pegar seu WhatsApp, reler a conversa e encontrar o contexto daquilo que o cliente estava falando contigo. Excelente! O CRM ele pode ser totalmente personalizado. Então você pode criar colunas, adicionar novos leads, novos funis, organizar da sua maneira que você achar interessante. Voltando aqui ao início, nós temos toda a parte de integração, onde nós conectamos o nosso software a outras plataformas para tornar isso mais completo. Aqui é onde eu integro o seu calendário para que a IA consiga fazer a gestão e agendamentos de reunião para o advogado, integração com a ZapSign para fazer assinaturas de contrato de modo automático e até mesmo integração com o software jurídico da DBBox. Um dos diferenciais da nossa plataforma, nós não cobramos por membro de equipe. Então você pode adicionar quantas pessoas você quiser dentro da plataforma, que você não vai ter que pagar por usuário. Cada pessoa vai ter o seu login, e-mail e acesso. Aqui nós temos toda uma versão de multi-atendimento, tanto para API oficial, quanto para WhatsApp Business normal. Vai opcional do advogado fazer a assinatura. Que tem toda uma aba de curso, onde nós ensinamos a usar a plataforma, mas, obviamente, dentro do processo de entrega, a gente faz todo este treinamento junto com o escritório. Então, é um desafio aqui apresentar tudo isso de um modo mais rápido,
mas já dá para você ter uma boa perspectiva da nossa plataforma. Inicie hoje a implementação da sua plataforma de IA e receba todos os dias clientes qualificados no seu WhatsApp.